Ela fez uma amarração pro genro. Ouve só. Fiz uma amarração amorosa pro meu genro. É, mulher, é isso mesmo que tu tá ouvindo. Pro genro. Vai, pega logo esse café, que a história é longa. E o café com a Gabi vai começar. Oi, Gabi! Gabi, eu sempre fui uma mulher muito compenetrada. E sempre achei que eu era capaz de controlar os meus desejos. Meu nome é Raquel. Nome já trocado, tá, gente? Meu nome é Raquel, tenho 45 anos. E sou casada há 20 anos com o Eduardo. Nome trocado. Gabi, quando eu conheci o meu marido, ele era maravilhoso. Ele é um homem maravilhoso. Mas com o passar dos anos, tudo esfriou entre nós. Quando eu conheci o Eduardo, ele tinha uma filha, a Lara. Ela tinha apenas 3 anos. A mãe havia falecido em um acidente. E quando nós nos casamos, eu me tornei a mãe da Lara. A casa cresceu feliz, sabe, Gabi? Eu sempre fui uma boa esposa, uma boa mãe, sempre cuidei de tudo e sempre fui muito metódica com a minha casa. A gente sempre teve horário certinho pra tudo, cardápio da semana, a gente sempre sabe o que vai comer. O Eduardo gosta dessa organização, a Lara também, e a vida foi seguindo. Até que, de uns 3 anos pra cá, o fogo do Eduardo se apagou completamente. O Eduardo hoje está com 60 anos e, de repente, perdeu a aptidão sexual por mim. Eu acredito que não tenha sido por mim, tenha sido no geral, Gabi. Porque sim, eu acredito que o Eduardo não me traia. Ele é um homem que trabalha muito, um homem de muitas posses, vive de muitas reuniões e preocupado demais com o seu trabalho. Mas eu, sempre em casa, do lar, cuidando de tudo, sempre fui uma mulher que gostei de me cuidar. Eu gosto de treinar, mas eu também gosto de manter a minha casa muito limpa, organizada e a pulso firme. Desempenhei meu papel todos esses anos, mas enquanto o Eduardo desempenhava o dele, Gabi, ele chegava, as nossas noites eram quentes, mas de uns 3 anos pra cá, as noites se tornaram frias. O fogo do Eduardo se apagou completamente. E eu sempre achei que sexo não era tão importante no casamento, porque eu sempre tive tudo. Até ele me faltar. Gabi, a minha pele começou a mudar, meu cabelo começou a mudar, meu olhar começou a ficar triste e o mau humor era aparente pela casa. Eu não tinha mais aquela alegria e eu e o Eduardo fomos nos afastando cada vez mais. Ele sempre chegando tarde, eu sempre dormindo cedo, ele sempre saindo cedo demais e eu sempre ficando sozinha demais. Até que Lara, minha filha, trouxe o primeiro namoradinho pra nos apresentar. Era uma tarde de domingo, quando a Lara ligou e falou: mamãe, eu vou te apresentar alguém. Vou chamá-lo de Tiago. Gabi, até aí tudo bem. O Thiago veio, o conhecemos e o adoramos. O Thiago é um menino simples, um office boy, que sempre entregava documentos para a empresa do meu marido. Achei até que ele fosse se opor a essa relação. Mas não, ele sempre o admirou, porque de fato ele é um menino muito trabalhador, muito esforçado. E o Thiago tem 28 anos. Desde o primeiro momento eu notei os olhares do Thiago um pouco diferente para mim. Mas, obviamente, mantive a postura e fingi não entender. Aquele dia, a conversa se estendeu, tudo fluía, ele era engraçado, sorridente, bonito. Isso eu não pude deixar de reparar. E até pensei, a Lara tá bem servida. Os dias a se seguirem, ele estava sempre lá por casa. Às vezes junto com ela, às vezes chegava antes para deixar alguma documentação da empresa, às vezes vinha pegar alguma coisa que o meu marido mandava, e assim nós fomos seguindo. Fomos nos acostumando com a presença daquele rapaz ali dentro de casa. Mas eu não posso negar. Os olhares dele falavam muita coisa. Certo dia, enquanto eu tirava a mesa do jantar, ele veio até a cozinha pegar água e os nossos braços se encostaram por alguns segundos. Não dissemos uma palavra, Gabi, mas foi o suficiente para o meu corpo incendiar. O meu corpo que estava adormecido há alguns anos. Ele sorriu, me pediu desculpa, meio sem graça, eu fingi não entender e continuei fazendo os meus afazeres. Naquela noite eu não dormi. Fiquei a noite inteira acordada, com meu corpo pegando fogo e pensando naquele toque. Os dias se passaram e numa certa tarde ele chegou lá em casa, telefonou primeiro, avisando que precisava pegar uns documentos do meu marido. Então eu separei os tais documentos, deixei na mesa da sala e estava preparando o jantar quando ele chegou. Estava chovendo muito e ele estava muito molhado. Meu marido ligou dizendo que tinha uma reunião importante às 18 horas, então não sabia que hora chegaria. Assim que estiasse, mandasse a documentação para o Thiago. A Lara, minha filha, falou que da empresa já iria para a faculdade porque não teria como passar em casa aquele dia. Ele perguntou se poderia esperar a chuva passar. Eu falei que sim e fui pra cozinha fazer as minhas coisas. Eu não posso negar que eu tava nervosa. Eu tava gelada. Aquele rapaz me deixava desconcertada. De repente ele entrou na cozinha. Trocamos algumas palavras, conversamos e rimos um pouco. Ele perguntou se eu bebia, se tinha um vinho. Tinha um vinho na mesa que eu estava tomando enquanto preparava o jantar. Eu servi um pouco pra ele e a conversa fluiu. Pela primeira vez nós conversamos e rimos de algumas coisas que não conversávamos enquanto estava todo mundo em casa. Ele se aproximou, colocou a mão na minha cintura e me beijou. Gabi, não dissemos uma palavra. Os nossos corpos falaram mais alto. Você já imagina o que aconteceu. Quando terminamos, ele ainda ofegante, vestiu a camisa e falou: isso não podia ter acontecido. Eu fingindo que não entendi o que ele estava falando, recolhi, fui pro banheiro e ele foi embora. Nos dias a se seguirem, isso se repetiu por várias vezes. Ele vinha, não dizíamos uma palavra, os nossos corpos já sabiam o que fazer. Gabi, eu não estava apaixonada pelo aquele rapaz, eu estava com fome. E quando o corpo tá com fome, ele não pensa em muita coisa. Comecei a voltar a sorrir, a ficar mais radiante, a ficar mais feliz. E todo mundo começou a reparar pela casa. Meu marido comentou certa manhã: você tá mais bonita. O que aconteceu? A minha filha falou: mãe, você tá diferente, conta pra gente. E eu respondi: tô dormindo bem, tô comendo bem, tá tudo ok. Eu não entendia direito o que eu sentia por aquele rapaz. Não era amor, era fome. Não era amor, era vício. O meu corpo estava viciado naquele cara, como quando eu era adolescente. Ele me fazia sentir viva, coisa que eu não sentia mais, sabe? E permanecemos assim pelos 6 meses. Até que a Lara, minha filha, me chamou pra tomar um café uma tarde. E em tons de choro, ela falou pra mim: mãe, o Thiago tá diferente. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu amo muito ele. Eu a aconselhei a ter paciência, mas eu não estava disposta a abrir mão daquele rapaz, Gabi. Eu sei que é muito errado, eu sei que todo mundo vai me julgar, mas não era amor, era fome. Naquela mesma semana, ele não apareceu. Eu comecei a ficar triste, meu corpo começou a dar sinais de mau humor, de estresse novamente. E então ele me manda uma mensagem dizendo: não podemos continuar com isso. Acabou.
Eu não disse uma palavra, pois eu tinha certeza que ele voltaria me procurar. Mas os dias a se seguirem, ele não voltou. Ao invés de vir lá pra nossa casa, a Lara estava indo dormir na casa dele. E ele se afastou totalmente lá de casa. Eu comecei a sentir falta. Mandei mensagem, ele não respondia. Eu falava, ele ignorava. E eu comecei a entrar em desespero. Folheando o jornal durante o café da manhã, eu vi um anúncio. Mãe Vitória, traga o seu amor de volta. Achei aquilo tão cômico, mas resolvi ligar. E eu parei na parte que o cara, o tal Thiago, se afastou totalmente, viu que aquilo estava errado e não quis mais. Passados dias, ela começou a entrar em desespero. Tava viciada naquele cara. O corpo dela clamava por ele. E aí ela conta que, durante o café da manhã, um dia, olhando o jornal, viu um anúncio. Mãe Vitória, traga o seu amor de volta. No início eu achei cômico, Gabi, até sorri. Um sorrisinho disfarçado. Mas depois eu resolvi ligar. Alô? Com quem eu falo? Respondi. Gostaria de saber informação sobre um trabalho sentimental? E a pessoa do outro lado, com a voz rouca, pausadamente, perguntou. Pro amor? Respondi sim. E a pessoa respondeu. Esses casos é sério. Não é só acender uma vela, moça. Antes de tudo, eu preciso ver se há caminho. Eu não vendia nada daquilo. E eu falei, como assim caminho? Marcamos uma sessão e ela me passou o endereço. Me arrumei, tomei banho, deixei todo mundo sair para os seus afazeres e fui em busca da tal mãe Vitória. Ao chegar naquele lugar, fui recebida por uma mulher jovem. Ela mandou que eu entrasse e esperasse que a tal mãe Vitória, que já era uma senhora, estava lá dentro, tomando café da manhã para começar os atendimentos. Vi que não tinha mais ninguém naquele local além de mim, naquele momento. E aquele lugar me dava arrepios. Quando de repente ela apareceu na porta da cozinha, me olhou, sem dizer muita coisa, e jogou os búzios. Ela disse, eu jogo os búzios. Se tiver caminho, nós fazemos. Se não tiver, não há o que fazer. Quando os caminhos se fecham, ninguém abre. Após ela jogar aqueles búzios, falou, tem caminho. E já me passou uma lista de coisas que eu precisaria comprar e fazer. E já marcou o dia para eu retornar com o tal material e o valor cobrado. E antes que eu saísse desse local, Gabi, ela me olhou e disse, pense bem antes de decidir. Ainda dá tempo de desistir. Porque às vezes o que a gente pede, o mundo cobra em dobro. Respirei fundo e falei, eu só quero ele de volta. Saí daquele local aquele dia, entrei dentro do carro, fiquei alguns minutos pensando o que eu tô fazendo da minha vida. Mas logo, as lembranças dos momentos com o Thiago veio à minha memória. O meu corpo ardia inteiro quando eu pensava naquele homem. Eu sabia que não era amor, era fome. Mas eu queria matar a minha fome quantas vezes eu quisesse. O trabalho ficará marcado para a próxima sexta-feira, 10 da manhã. E ela ainda me recomendou, traga só você e a verdade, ninguém mais. Saí dali, providenciei o que ela havia me pedido, e na data, marcada, 10 da manhã, eu estava lá. Quando eu cheguei de volta àquele local, com o material e o valor que ela me pediu, ela me olhou novamente e falou, ainda dá tempo de desistir. Mas eu não estava disposta a desistir. Eu queria, a qualquer custo, sentir aquilo de novo. Pois bem, Gabi, ela fez o ritual. Eu não conseguia entender muito o que ela falava, balbuciava palavras que não dava para entender, muito rápidas, e algumas outras coisas. Vou pular essa parte. Pois bem, ela fez o ritual, e ao final, ela me disse, está feito. Só a morte poderá desfazer. Agora não seja ansiosa. A espiritualidade precisa de espaço para trabalhar. Daqui a 30 dias, ele volta. Saí dali com aquela certeza no meu coração e, ao mesmo tempo, um arrependimento na minha alma. Voltei para os meus afazeres, para minha casa, para minha vida. Na primeira semana, o telefone não tocou. Mas eu estava tranquila, eu sabia que tocaria. A segunda semana, eu continuara assim, com total certeza que daria certo. A terceira semana, nada acontecia. Parece que o silêncio do Thiago e a distância ficou ainda mais forte. E eu comecei a duvidar. Será que ela me enganou? A quarta semana, e a decisiva, se inicia. Eu já nervosa, começando a perder as esperanças e ficar ansiosa demais. Tentei até pesquisar, ver o que ele estava fazendo, fazer algumas perguntas para Lara, mas a Lara também estava muito evasiva, como se tivesse sido instruída. Não fala nada da gente para tua mãe, não. E findaram os 30 dias. Nada aconteceu. Eu entrei em desespero. Eu tive vontade de procurar aquela mulher, mas ao mesmo tempo a razão não permitiu. E aí eu pensei, foi melhor assim. Foi melhor não ter dado certo. Mas no outro dia, por volta do meio-dia, que era o horário que todo mundo saía de casa, o telefone tocou. E era ele. Do outro lado ele falou, preciso te ver. Eu não aguento mais fingir que tá tudo bem. Eu não aguento mais ficar longe de você. Só respondi, tô sozinha. E ele apareceu lá em casa. Não conversamos sobre nada. Apenas os nossos corpos já sabiam o que fazer, Gabi. E após fazermos amor, ele olhou pra mim e disse, eu te amo. Eu quero ficar com você. Eu vou terminar com a Lara. E eu falei, não, não vai. Ele, como? Não vou? Não, não vai. Eu não estava disposta a abandonar minha vida, a minha casa, que eu ajudei a construir, e toda aquela mordomia que eu tinha, pra viver com um rapaz que não tinha o que me oferecer, além de vida, de sexo. Eu falei pra ele que ele não ia terminar com ela. Nós iríamos continuar assim. O que era nosso, era escondido. Só nós precisávamos viver. Ele falou, não sei se eu consigo. Eu falei, consegue. Consegue porque você me quer e eu te quero. Na verdade, Gabi, eu acho que aquela manipulação, eu sentia falta de me sentir desejada e de mandar em alguém obedecer. E ele fez exatamente como eu disse. Já faz um ano, Gabi, que isso aconteceu. Ele tá ali, como a mãe Vitória falou que ele ficaria. Obediente, carinhoso, obcecado. Ele faz tudo o que eu peço. Continuamos convivendo nessa esfera. Às vezes bate um arrependimento. E se a gente for descoberto? Mas enquanto isso não acontece, eu tô vivendo o meu amor, a minha aventura. Hoje eu confesso que eu sinto algo a mais por ele que sexo. Às vezes eu me pergunto se essa amarração também não me amarrou a ele de tal forma que eu não consigo mais me desvencilhar. Ele segue o relacionamento dele com a Lara. Eu sigo com o Eduardo, meu marido. E nós dois, no oculto, seguimos nos amando. Não sei até quando essa mentira durará, mas enquanto ela durar, eu quero viver cada segundo dessa história. E eu aqui pensando e lendo isso. Uma boa dose de vergonha na cara, mulher, caía bem.
Desculpa, falei. Esse é mais um caso da vida real. Gente, que doideira. Essa mulher, que nem a Gabi falou, uma boa dose de vergonha na cara. Esse é o vídeo de hoje. Vou deixar o arroba da Gabi lá com a história de seguidores. Não é prazer de vir aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.